Hello people, how are you doing? Chegamos ao final da nossa jornada aqui com Franz Kafka em 2020 e nós passamos por várias histórias ali, né? Pela Metamorfose e pelo Veredito. Passamos também por Um Artista da Fome, Na Colônia Penal e várias outras histórias. Várias não, são poucas. Carta ao Pai, que não é uma história e sim uma carta que Franz Kafka escreveu ao próprio pai. Passamos pelo Processo. E finalmente nós chegamos ao Castelo, que eu só tenho a versão aqui em inglês e que é a única história que eu nunca tinha lido antes. Portanto, esta é a minha primeira leitura, que eu ainda nem terminei também, eu estou no processo. E assim, essa é de longe uma das histórias mais confusas que eu já li na minha vida. Eu nem cheguei na metade ainda dessa história, para falar a verdade. E eu já estou perdido. Eu sempre fiquei muito curioso para conhecer o Castelo, desde quando eu comecei a ler o Processo, lá em 2018, porque eu sabia que nessa história o personagem principal também se chama K. Só que, se eu não me engano, até agora eu não vi ele, né, sendo chamado de Joseph K. Então eu não sei se é exatamente o mesmo personagem, eu não sei qual é a premissa, qual foi a premissa de Kafka ao criar esses personagens chamados K. Será que é uma referência ao próprio nome dele, Kafka? Tanto que no vídeo anterior ali eu sempre soltava um Kafka sem querer, né, mas vai saber quais eram as motivações dele. Mas, antes de a gente ir para a história, eu quero passar aqui pela introdução, ok? Kafka began writing The Castle in January 1922. Então ele começou a escrever O Castelo em janeiro de 1922. But already in September of that year he announced to Max Brod that he had suspended work on it, obviously forever. Ok, então, né, já em setembro desse ano, ele anunciou ao seu amigo lá, o Max Brod, que ele suspendeu o trabalho, ele desistiu do Castelo. Não sei porquê, eu acho que há algumas especulações porque ele fez isso, mas a gente não tem nada certo, vai ver, foi por vontade própria mesmo, ele deve ter desistido de escrever. E isso quase 2 anos antes de sua morte, que ele morreu em 1924, aos 40 anos. E ok, rather than returning to the castle during the time left to him, he devoted himself to writing or editing less major projects. Então, ao invés de retornar ao castelo ali, ao fim da vida dele, ele se dedicou a outros projetos menores, assim. Eu acho que a última história que ele trabalhou, que ele escreveu, foi Josefine a Cantora. Eu acho que foi esse que a gente passou ali tem um tempo. E gente, essa história aqui é uma loucura, gente. Uma loucura, ó. Like the trial, the castle has the structure of a quest by the protagonist K. Então, assim como no Processo, essa história tem uma estrutura de uma missão, né? A quest, é uma exploração. O personagem, ele tá em movimento, indo para algum lugar, e assim como o K de O Processo, ele tá perdido, é incerto o lugar onde ele vai chegar, é incerto, né, qual é o papel exato das figuras de autoridade que ele está buscando ali, a quem ele precisa reportar ou contra quem ele precisa lutar. Isso não fica muito claro para a gente. A gente não sabe se ele vai conseguir algum dia encontrar personagem tal. Então é um mistério assim que fica até hoje, até porque Kafka não terminou de escrever esse livro, certo? Ele abandonou, então a gente nunca vai saber o que acontece completamente por conta disso. Aí aqui na introdução diz que o K, ele não pode ser visto exatamente como um herói, porque ele tem uma jornada semelhante à de um herói, mas ele não é exatamente um herói, até porque ele tem umas características bem assim, de vilão também, sabe? Se bem que heróis, eles geralmente também têm características de vilão, né? O Batman, por exemplo, é um grande exemplo disso, né? Você precisa ter o conhecimento do bem e do mal para praticar o bem, né? Que se você não tiver conhecimento do mal, você é só uma pessoa ingênua que está praticando o bem e, assim, do que vale a sua bondade se você é ingênuo? Você tem que conhecer, né, um pouco o lado sombrio também. Mas o que acontece aqui com K é que ele também é uma pessoa manipuladora, né, opportunistic, ele é oportunista, e ele tem uma relação estranha com as mulheres, assim como Joseph K. tinha ali no Processo, certo? E parece que não se sabe se foi por falta de cuidado do Kafka ao escrever, ou se isso era uma característica mesmo do personagem, mas no início a gente recebe a informação de que ele deixou mulher e filhos para trás. Mas
mais pra frente na narrativa a gente vê que ele tá flertando ali com uma mulher chamada Frida e também tem, né, ele até pensa em se relacionar, talvez se casar com essa mulher. Então será que isso é um mau caratismo do personagem ou uma falta de cuidado do Kafka ao escrever, esquecendo, né, desse antigo casamento dele? Enfim, não sabemos. E há, acima de tudo, o mistério do castelo e a relação desse castelo com a vila que está ao redor dele, porque, assim, esse castelo não é uma coisa tão grandiosa. O personagem até se decepciona ao ver o castelo ali, que não era muito diferente de coisas que ele já tinha visto antes, não era muito diferente, né, da sua terra natal. Então, não é uma coisa grandiosa, mas tem um mistério ali que, sabe, será que ele vai conseguir encontrar algum dia? E vamos logo para a história, para a gente ver essas coisas, tá? Sem mais enrolações, vamos lá conhecer essa jornada deste personagem, beleza? Então, o nome do primeiro capítulo aqui é Arrival, é quando ele chega. Arrival. E it was late evening when Kay arrived. Então era ali, estava anoitecendo, já era tarde da noite, quando K chegou. It was warm. The peasant sat quietly. He studied them for a while through tired eyes and then fell asleep. O que acontece? Ele chega numa estalagem e é tarde da noite. O landlord, o dono ali da pousada, ele chega até a ficar meio bravo porque que esse cara tá chegando tarde aqui? Quem é esse vagabundo? E tá, ele entra ali, tava quente, it was warm. The peasant sat quietly. Os camponeses sentavam-se quietos ali, eles estavam tranquilos. And he studied them for a while through tired eyes. Ele o estudou, tá? Ele os estudou por um tempo, através de olhos cansados. Through tired eyes. Olha esse adjetivo aqui antes de olhos. Tired, cansado, tired eyes. So he studied the peasants for a while through tired eyes and then fell asleep. Depois adormeceu. To fall asleep é adormecer. Fell asleep no passado. But shortly afterwards he was woken. Mas pouco depois ele foi acordado. Ele é acordado por um jovem enxerido ali. And the young man apologized very politely for having woken Kay. Então esse jovem se desculpou de forma bem polida por ter acordado K. Introduced himself as the son of the castle warden. Ele se apresentou como filho do guardião, do guarda, ou do supervisor do castelo. Then said, "This village belongs to the castle." Esta vila pertence ao castelo. Anyone who lives here or spends the night here is, as it were, staying at the castle. Qualquer pessoa que vive aqui ou que passa a noite aqui está vivendo ou passando a noite no castelo, porque, como o personagem vai dizer mais na frente, não há distinção entre o castelo e os camponeses ali e a vila, certo? No one may do this without the permission of the count. You have no such permission, at least you have not presented it. Então ninguém pode fazer isso sem ter a permissão do castelo. Imagina você chega no lugar, você se deita, você dorme, olha, já tem um caráter bem fantástico, bem estranho aqui nessa história, que é, ele chega, ele se deita num colchão ali, meio às traças, sabe? E tá, uma pessoa acorda ele para dizer que ele não tem permissão de dormir e já é tarde da noite. Então como é que ele vai conseguir essa permissão tarde da noite? É o que o personagem vai questionar aqui. Como é que você quer que eu consiga uma permissão a essa hora? Ele fala que vai tentar, né? Mas é muito tarde. And I must have permission to stay the night? Asked Kay, as if trying to convince himself he had not dreamed what he had just heard. Ok, então eu devo ter permissão? Eu preciso ter permissão para passar a noite? Asked Kay. Né, como se estivesse tentando se convencer de que o que ele escutou, né, não foi um sonho. Beleza? To convince himself he had not dreamed what he had just heard. Que ele não sonhou o que ele tinha acabado de ouvir. Ok. You must have permission, came the reply. Você deve ter permissão.
veio a resposta. Aí ele vai falando, né? Como é que... Then I shall have to go and get permission. Então eu devo ir e pegar a permissão. Said Kay yawning. Aí ele fala bocejando. To yawn é bocejar. Aí ele vai, levanta, né? Joga o cobertor ali pro lado. Aí, from whom then? Asked the young man. Para quem? De quem você vai pedir permissão? Aí ele fala, do conde, né? From the count, said Kay. That's all I can do. Aí ele fala, you want to obtain permission from the count now at midnight? Você quer conseguir permissão dele agora, à meia-noite? Is that not possible? Asked Kay calmly. Then why did you wake me up? Aí, que ia ser engraçado, né? Pô, por que tu me acordou então se eu não posso ir lá pedir permissão? Deixava eu continuar dormindo aqui. Beleza, at this the young man flew into a rage. Então ele ficou bem bravo, né? You are behaving like a tramp, he shouted. Você está se comportando como um vagabundo. E isso me lembrou um pouco uma fala de um guarda lá do processo, que ele fala, you are behaving worse than a child. Você está se comportando pior do que uma criança. Novamente aqui a gente tem um personagem que afronta o protagonista dizendo que ele se comporta de uma maneira inadequada. Aí o K finalmente anuncia que ele é um inspetor que chegou ali por chamado do castelo, alguma coisa assim. I am the surveyor that the count has sent for. Então o próprio conde, né, pediu por um surveyor, por um inspetor, ok? Um supervisor. My assistants are arriving tomorrow in a carriage with my instruments. Então os meus assistentes chegarão amanhã com os instrumentos dele, né, num carro ali, numa carruagem. E, ok, olha que interessante isso aqui está no futuro, né, ele está falando do futuro, mas ele aqui está escrito numa forma do presente contínuo. A gente pode usar o verbo to be, mais o verbo principal e o ing para indicar coisas no futuro também. My assistants are arriving tomorrow. Então eles estão chegando amanhã, como se fosse algo certo, eles vão chegar amanhã. Então they are arriving tomorrow, beleza? E ok, então fica nessa espera aí desses dois assistentes dele. E beleza, os peasants ali, os camponeses, eles começam também a prestar mais atenção na coisa e tem um telefone ali que ele toca, né? Quer dizer, o young man, o jovem, ele vai fazer uma ligação para confirmar mesmo se o K era aquilo que ele estava falando, tá? Se ele não era alguém que estava mentindo, vagabundo ali. Aí ele vai lá, tenta usar o telefone que está bem acima do K, ele está deitado. Olha que cena maluca, gente. Ele está deitado ali, o único deitado, tentando dormir. Aí as pessoas ali prestando atenção. Aí o cara vai tentar usar o telefone que está logo acima dele, de uma forma bem calma, tentando não disturb, como é que é, cara? Não perturbá-lo, mas não tem como não perturbá-lo, né? Aí ele liga lá, fala com alguém e tudo mais, e ele chega à conclusão de que ele estava mentindo, tá? Schwarzer immediately slammed down the receiver in a rage. I knew it, he cried. No trace of a surveyor. Então ele bate o telefone ali com raiva, na rage, e ele fala, eu sabia, I knew it, eu sabia, he cried. No trace of a surveyor. Não há rastro, não há sinal de um pesquisador, de um inspetor. He's lying, ele está mentindo, he's a common tramp, probably worse. Ele é um vagabundo qualquer, um vagabundo comum, provavelmente pior, probably worse. I for a moment Kay thought they were all going to assault him. Schwarzer, the peasants, the landlord and his wife. Então por um momento K achou que todos eles iriam atacá-lo, assault him. O Schwarzer, né, que é o jovem ali que estava fazendo ligação, aí os camponeses, the peasants, the landlord, que era o dono da estalagem, e a sua esposa, his wife, the landlady. Ele começa a engatinhar para debaixo do cobertor na tentativa de se proteger desse possível ataque. Then the telephone rang again, particularly loudly, it seemed to Kay, and slowly he put his head out again. Aí de repente o telefone ele toca particularmente bem alto, foi a impressão do K. Então mais um caráter aqui de uma coisa que parece ser
bem onírica, né? Isso é coisa de sonho, o telefone tocar mais alto do que o normal, assim, como se tivesse um volume maior do que o barulho que já estava ali, certo? Então, particularmente alto. And slowly he put his head out again. E lentamente ele colocou a cabeça, né, para fora do cobertor de novo. Aí, ok, né? Isso aí vai ser uma ligação que vai confirmar que sim, ele é de fato um inspetor, tá? Ele não é um vagabundo qualquer. Aí, finalmente, eles vão, né, deixando ele em paz. Kay listened closely, então ele ouviu, né, com atenção ali a ligação. So the castle had appointed him as a surveyor. Então o castelo o apontou como inspetor. Aí tá, finalmente, né, eles deixam ele ali, the lamp was extinguished, and he was left in peace at last. Ele foi deixado em paz, finalmente, at last. He slept deeply until morning, scarcely disturbed by one or two rats that scuttled past him. Então ele dormiu, ó, profundamente. He slept é passado de sleep, que é um verbo irregular, até amanhã, until morning, scarcely disturbed by one or two rats that scuttled past him. Então, ó, mal perturbado, quase não sendo perturbado por um rato ou dois ratos que passavam correndo por ele. A gente vê essa palavra aqui, ó, várias vezes no processo lá, scarcely, ok? Aí a gente continua na expectativa desses dois assistentes aí, ele está conversando com o landlord, e ele vai dizer, my two assistants will be here soon. Can you give them accommodation here? Então meus dois assistentes estarão aqui em breve. Will be here soon, ó, futuro simples aqui, ó, will be here soon. Will aqui como verbo modal, modificando o be, né, ser, ou estar. Então, will be vai ser serão ou estarão. No caso aqui, meus dois assistentes estarão aqui em breve. They will be here soon. Can you give them accommodation here? Você pode dar acomodação para eles aqui? Aí ele acha estranho porque o landlord pergunta se eles não vão ficar com ele no castelo também. Aí ele pensa, pô, ele quer mesmo não receber pessoas aqui, né? E faturar com a estadia dessas pessoas. Ele fala assim, first I must find out what sort of work they have for me. Primeiro eu preciso descobrir que tipo de trabalho eles têm para mim. Então só agora que ele vai tentar descobrir, ó, find out. Só agora ele vai tentar descobrir. Então, olha que jornada maluca. If I have to work down here, for instance, it would be more sensible to live down here. Então se eu tenho que trabalhar aqui, por exemplo, vai ser mais, né, sensato eu viver aqui, tá? Então, if I have to work down here, it would be more sensible to live down here. Seria mais sensato morar aqui. I fear life at the castle may not suit me. I always like to be free. Eu temo que a vida no castelo não me sirva. To suit, when something doesn't suit you, essa coisa não te serve, ok? Então, I fear life at the castle may not suit me. I always like to be free. Eu sempre gosto de estar livre. Aí quando ele estava saindo da estalagem, ele viu uma pintura bem sombria, né, que era do pai do jovem que acordou ele. Aí ele faz um comentário lá pro landlord que era uma pena, né, o pai dele ser tão respeitável e ter um filho, né, tão... Não lembro qual adjetivo que ele usa, mas ele ofende, né, ele mete o pau ali no filho desse cara. E esse cara é um guarda ou um supervisor do castelo, mas ele é de uma hierarquia bem baixa. A gente volta nessa coisa aqui, agora aqui no castelo, né, que a gente já viu no processo, essa coisa das hierarquias. Né? Você pensa que se trata, né, de alguém poderoso, mas esse poderoso é o menor dos poderosos, sabe? Então, ó, even his father is powerful, é o que diz o landlord aqui, até o pai dele é poderoso. Aí o K, ele fica, né, discutindo aí com esse landlord,
E beleza, uma hora ele vai sair dali, né, e vai seguir a estrada. His eyes fixed on the castle, Kay went on with nothing else in mind. Com seus olhos fixos no castelo, o K seguiu, né, went on with nothing else in mind, com nada mais na cabeça. Okay? Went on, passado de go on, que é continuar. Go on, continue. Então ele continuou andando. But as he approached it, né, quando ele ia se aproximando do castelo, the castle disappointed him, como eu falei lá no início. O castelo o desapontou. It really was just a wretched little village, a collection of mean houses, whose only distinction was that they were stone-built. Então, era realmente uma pequena vila, um vilarejo, né? Um vilarejo qualquer, sabe? É uma coleção de casas. Eu não sei como traduzir mean houses, eu entendo, mas eu não sei como traduzir qual seria a melhor palavra em português. Mas não é agradável, sabe? Era só umas casas qualquer aí que... whose only distinction was that they were stone built. A única distinção é que elas eram feitas de pedra. Pedra. Stone built, construídas, né, de pedra, feitas de pedra. E Kay was briefly reminded of his native town. Ele se lembrou ali brevemente da sua cidade natal, which was scarcely inferior to this supposed castle, que era escassamente pouco inferior a esse suposto castelo. Aí nessa caminhada dele, ele encontra um professor que está levando os alunos, umas crianças, para não sei aonde. Eles estão passando ali por algum lugar próximo à escola e o professor, né, ele puxa papo ali com o professor e ele já manda assim na lata uma pergunta. You don't like the castle? Ask the teacher quickly. Então ele já leu ali na face do cara, né? Você não gosta do castelo? Olha como essa forma aqui é diferente, porque a gente sabe que quando a gente faz pergunta no inglês, a gente usa o verbo auxiliar no início, né? Por exemplo, do you like the castle? Você gosta do castelo? Yes, I do. No, I don't. Mas aqui, ó, ele segue a ordem normal. You don't like the castle? Você não gosta do castelo? Então, you don't like the castle? Ask the teacher quickly. Perguntou o professor rapidamente. Aí ele ficou assim, né? What makes you think I don't like it? O que te faz pensar que eu não gosto do castelo? No strangers like it. Não, no stranger likes it. Nenhum estranho gosta, né? No stranger likes it. Nenhum estranho gosta do castelo, said the teacher. E, ok, assim, né? Essa cidade, esse vilarejo, eles não são muito receptivos. A gente vai ver isso daqui a pouco também. Eles não são muito conhecidos por sua hospitabilidade, ok? E beleza, there's no distinction between the peasants and the castle, said the teacher. Então não há distinção entre os camponeses e o castelo, disse o professor. E o Kai, ele fala assim, né, ou ele pensa, pô, mas isso não muda a minha posição de estar sozinho aqui. Não interessa se não há distinção entre vocês. Eu continuo me sentindo isolado, porque ele estava se queixando a esse professor, né, que ele estava se sentindo sozinho e precisava, né, de alguma acquaintance, alguma companhia ali, e perguntou se ele poderia visitá-lo depois. E o professor ele não faz muito caso, só diz onde ele mora ali, mas não como um convite, só para informar mesmo onde ele mora. Aí o K sai meio irritado dessa conversa com o professor e ele segue o caminho dele ali. E, bem, parece que a estrada não tem fim. Essa história vai tendo cada vez mais um caráter de sonho, que é como se a estrada fosse mais longa que o normal, é como se ela não chegasse nunca ao castelo, mas mesmo assim não estivesse muito longe. Fica, sabe, uma ilusão ali, como se não acabasse nunca, mas como se o castelo estivesse ali, sabe? Então ele nunca consegue chegar, tá? Era como se a estrada não quisesse que ele chegasse, e ele vai ficando cansado, é a primeira vez que ele fica exausto, e assim, né, ele vai afundando também na neve os pés, e chega um momento que ele vai pedir ajuda, ele vai vai fazer uma bolinha de neve, e é muito engraçado esse negócio da bolinha de neve, porque não é a primeira vez que ele usa uma bolinha de neve para chamar a atenção de alguém. Essa é a primeira vez, na verdade, mas num outro momento ele vai tacar uma bolinha de neve num rapaz que está ajudando ele, né?
para chamar a atenção dele, mas, enfim, ele faz essa bola de neve, taca numa janela e um homem abre, um velho, e assim, né, o velho abre para ele entrar e dá um negócio para ele segurar, uma tábua, eu acho, para ajudar ele a sair da neve. Enfim, ele descansa um pouco ali, mas logo depois, assim, após o descanso dele, informam ele que ele não podia ficar ali. Sir, he said, you cannot stay here. Na verdade, isso aqui eu acho que são dois homens que eles estavam tomando banho ali no canto e um deles era mais forte, um deles era mais franzino, e esse mais franzino que vai falar com ele. E a presença desses homens ali é muito estranha, gente. Tinha umas crianças também. Gente, essa história é uma confusão sem fim, sabe? Sem fim. Então minha descrição também vai ser meio caótica. Sir, he said, you cannot stay here. Você não pode ficar aqui, ó. Can, pode. Cannot, não pode. Please excuse our discourtesy. Por favor, desculpe a nossa descortesia. I had no wish to stay, said Kay. Eu não tinha vontade de ficar. Only to rest for a while. Apenas descansar um pouco. Now I have done that, and I will go. Agora eu fiz isso, agora eu vou. You are no doubt puzzled by a lack of hospitality. Então você, sem dúvida, está confuso por conta da nossa falta de hospitalidade. Hospitalidade ou hospitabilidade? Acho que é hospitalidade. Said the man, but hospitality is not our custom. Hospitalidade não é o nosso costume. We have no need of visitors. Nós não temos necessidade de visitantes. Aí aqui uma das partes mais estranhas dessa história é quando eles falam para ele sair, né, mas vão expulsando ele como se ele estivesse oferecendo resistência, né, vão empurrando ele. E assim, o homem velho, o velho acha isso bem engraçado. Eu vou ler o trecho aqui, ó. As if there were no other way of making him understand. Então, estavam empurrando ele como se não houvesse outra maneira de fazê-lo entender que ele tinha que sair. They pushed him in silence towards the door. Então, eles o empurraram, né, em silêncio em direção à porta. Something in all this delighted the old man, who clapped his hands. Então, algo em tudo isso, né, agradou o velho que batia palmas, né, who clapped his hands. The woman bathing the children, então tinha uma mulher dando banho em umas crianças. A mulher banhando as crianças laughed too, sorriu também, riu também. While the children suddenly started to scream madly, enquanto as crianças de repente começaram a gritar de forma maluca, sabe? Então eu fiquei imaginando essa cena, eu não estava conseguindo entender nada. As pessoas empurrando ali o carro, aí a mulher rindo, o velho batendo palma e as crianças gritando. Imagina isso aí, cara. Essa história aqui, o castelo, maluquice completa, tá? E é isso, tá? Ele é expulso ali da casa, ele segue o caminho dele e no outro momento, né? Vai ter o velho, acho que é um velho que vai falar com os dois assistentes do K, né? Vai chamar a atenção deles, o nome deles é Arthur e Jeremias. Só que eles não se apresentam como assistentes dele. Então o K encontra eles ali sem saber que eles são assistentes dele, só vai saber lá pro final do capítulo. E é muito estranho assim, a interação que eles têm. Eles falam que eles estão indo para uma estalagem, aí o K fala que, eu tô indo para lá também, né? Então fica um negócio meio estranho, porque eles vão andando bem rápido, né, como se a neve não fosse muito problema para eles, com as suas pernas largas, e eles eram muito parecidos. A característica mais estranha, uma das coisas mais estranhas dessa história é que eles são muito parecidos. E isso não é a primeira vez que aparece numa história de Kafka personagens que eles são muito parecidos, tá? Como se fossem uma pessoa só multiplicada, sabe? Então, é a mesma coisa assim que eu vejo, por exemplo, né, quando o Kafka dizia na Carta ao Pai que às vezes parecia, não na Carta ao Pai, eu acho que era na Metamorfose, como se não fosse só um pai ali falando, exercendo seu poder, é como se fosse mais de um pai, como se fosse várias vozes desse mesmo pai, né, aumentando, né, essa coisa, esse universo meio claustrofóbico. É muito estranho, gente.
A impressão que fica é como se não houvesse muita distinção entre os personagens. São todos a mesma coisa, a mesma pessoa, né, só que em corpos diferentes. Aí no final do capítulo, quando ele finalmente fala com os assistentes, ele fala o seguinte: What kind of assistants are you? Que tipo de assistentes são vocês? Said Kay. Do you know anything about surveying? Vocês sabem alguma coisa sobre inspeção? No, they said. Não, eles disseram. Então eles chegam ali despreparados, não trazem os instrumentos, eles não têm nada ali, eles não sabem nada sobre o trabalho que eles têm que fazer, o que não é muito diferente do K, porque ele não sabe exatamente o que ele vai fazer, onde é que ele vai ficar, então não há nada definido aqui nessa história. Aí aqui termina o capítulo 1, quando eles chegam, né, nessa estalagem e começam a interagir ali. Aí no capítulo 2 ele vai começar a reparar nessa semelhança gigantesca entre esses dois personagens, o Arthur e o Jeremias, e há também uma semelhança entre os camponeses. Aí depois vai vir, né, as interações com as personagens femininas. Aí a história vai ficando cada vez mais sem pé nem cabeça. E eu vou terminar por aqui te deixando numa confusão ornamental. Enfim, acabou aqui a nossa série Kafka, tá? Isso aqui foi muito divertido e muito desafiador ao mesmo tempo de fazer, porque, como eu disse, isso aqui é muito estranho, às vezes dá agonia, às vezes é difícil de ler, às vezes, né, dá uma preguicinha porque os períodos do Kafka são muito grandes e você tem que seguir lendo ali, às vezes dá um sono de tanto você ler, cansa a vista, mas é muito interessante isso aqui, gente, não tem nada igual isso aqui. Você não vai encontrar nada igual, vale muito a pena você ler e conhecer essa literatura de Franz Kafka, tá? Então dê uma chance aí aos clássicos, dê uma chance a essa literatura que não é muito de mídia, né? Que hoje a gente, né, não dá muito valor aos clássicos, sabe? Parece que quando você fala que você lê clássicos, é como se você estivesse se exibindo, ou como se, né, você estivesse querendo parecer superior. Não, gente, leia clássico sem problema nenhum, não tenha vergonha de conhecer essas histórias, tá bom? E é isso, ok? Keep on rocking in the free world. Beijão e peace out.